Fala pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é o Andrew e hoje eu decidi sim trazer um vídeo. Eu decidi gravar um vídeo diferente para vocês. Bom, eu assisti o vídeo com o Alexander Wong. Bom, e quem que é o Alexander Wong? O Alexander Wong, ele é o CEO da Scale AI, né? Que é uma startup fundada em 2016 por ele mesmo, né, que hoje tem aí parcerias com o governo dos Estados Unidos, OpenAI. Ele acabou de vender aí a empresa, parte da empresa, na verdade, para a Meta, e também ele se juntou ao grupo ali para fazer a superinteligência da Meta. Então, assim, como ele é um jovem muito proeminente em relação a isso, eu vi o vídeo, achei interessante e vou aqui trazer para vocês, beleza? Eu vou aqui parando e comentando, mas aí vamos ver lá. Então vamos lá. Intelligence and warfare. Let's talk about what this really could look like. Bom, então aqui inicialmente ele falou sobre a inteligência e a guerra, né? Ele está aqui jogando um contexto, mas ele vai explicar o porquê disso. Swarms of lethal drones with facial recognition that know your every move, or unmanned armed robots that are near impossible to defeat. Autonomous fighter jets that can travel at supersonic speeds and can withstand greater gravitational force than a human pilot could survive. Cyber attacks that incapacitate critical port infrastructure, or disinformation campaigns and deepfakes that throw presidential elections. Então aqui, assim, de tudo que ele falou, uma das coisas mais importantes é essa. Vamos focar aqui, que é que campanha de aí, desinformação. O que que acontece? Vocês aí estão vendo diariamente que estão surgindo vídeos aí que são feitos por IA, né? E aí eles são quase perfeitos, vamos assim dizer. Os vídeos são quase perfeitos, mas quem não tem um conhecimento ali, eles pensam que é uma IA mesmo, né? Então, ele quis jogar esse contexto para dizer que desinformação e sim, deepfake já era real. Assim, com o surgimento da IA se tornou muito mais real e muito mais frequente. Por exemplo, você vai imaginar as pessoas fazer um vídeo lá da Ucrânia, onde lá um presidente Zelensky ele está se rendendo. Então aí você vai imaginar lá o quanto que a, essa população ucraniana elas vão ficar em relação a isso. Então então a IA ela veio para ajudar em relação a isso também. Or even foreign adversaries taking out satellites, our eyes and ears in space, rendering all super intelligent weapons of terror. We're at the dawn of a new age of warfare. I grew up in the birthplace of a technology that defined the last era of warfare, the atomic bomb. I was keenly aware of how this technology had fundamentally shaped geopolitics and the nature of war. My parents were both scientists at Los Alamos National Laboratory. My dad's a physicist, and my mom's an astrophysicist. Their scientific work in plasma fluid dynamics will have deep implications for how we understand our universe. So naturally, I knew I wanted to work on something just as impactful. I decided to become a programmer and study artificial intelligence. AI is one of the most critical technologies of our time and will have deep implications for national security and democracy globally. As we saw in World War II with the atomic bomb, the country that is able to most rapidly and effectively integrate new technology into warfighting wins. There's no reason to believe this will be any different with AI. Aqui ele tocou num ponto assim, de, sim, de super importância também em relação a tecnologias. Na Segunda Guerra Mundial, a guerra ali só acabou mesmo quando foi jogada a bomba atômica pelos Estados Unidos, né? Então, se todo mundo conhece a história, o que que acontece? Ali ele quis mostrar que ele realmente tinha um poder na mão de assim, destruição. Então, o que que o Alexander ele está fazendo agora é ele assim colocasse lado a lado que a
que a bomba atômica ela pode que hoje, se não, sim, temos ainda a bomba atômica, mas o que pode ser um comparativo em relação a isso é a inteligência artificial. Então, assim como os Estados Unidos, a China também está fazendo as suas em inteligência artificial. Então, hoje, quem sair na frente em relação a essa tecnologia é o que vai mandar no mundo, né? Então, é por isso que ele está comparando a bomba atômica com a inteligência artificial. But in the AI arms race, we're already behind. From a technological perspective, China is already ahead of the United States in computer vision AI, and in large language models like ChatGPT, they're fast followers. In terms of military implementations, they're outspending us. Adjusted for total military budget, China is spending 10 times more than the United States. Falando nisso, saiu esses dias agora, mais recente, que eles fizeram um drone, um super drone, na verdade, como se fosse um mosquito. Então, você imagine isso na guerra. Assim, antigamente na guerra o pessoal eles avançavam em, sim, no caso trincheira, porque eles não tinham visão do que tinham ali na frente. Agora imagina você colocar um drone de um tamanho de um mosquito e aí você poder ver o seu oponente. Então isso a IA, ela vai transformar, ela já está transformando o nosso mundo. Então nós temos que estar cientes em relação a isso. Why are we so far behind? The answer is twofold. First, data supremacy. Despite having the largest fleet of military hardware in the world, most of the data from this fleet is thrown away or inaccessible. Um outro ponto importante. Ele já começou a falar isso em relação a dados, que é o que a empresa dá, é o que a empresa dele faz, que é pegar dados desestruturados, que seja do governo dos Estados Unidos, e transformar isso em dados limpos para treinar as inteligências artificial. Então assim, quando ele criou, ele foi muito inteligente em relação a isso, para vocês verem que ele criou a empresa em 2016. Estava bem começando a IA. Então, quando ele criou, assim, a perspectiva dele foi muito inteligente. Então, ele pegou essas imagens, ele fez aí o tratamento dessas imagens e hoje ele está ajudando o governo dos Estados Unidos em relação a isso. Ele vai explicar aqui na frente como que ele usa essas imagens, tá? Hidden away on hard drives that never see the light of day. This is our Achilles heel. In an AI war, everything boils down to data. Exatamente. A inteligência artificial é o que ele acabou de falar. A inteligência artificial ela se resume a dados. Toda a inteligência artificial ela se remete a dados. A mente de uma inteligência artificial são os dados. Então se nós temos dados bagunçados, a IA ela vai ser bagunçada, ela não vai ter entendimento. Então, o principal ponto para criar uma inteligência artificial são os dados, né? Tem que ficar bem simplificado. Para ter uma inteligência artificial super, vamos dizer assim, uma inteligência artificial super boa, vamos dizer assim claramente, você tem que ter os seus dados limpos. Então, fazer o tratamento correto desses dados é de super importância. For defense AI, data from the internet is not enough. Most of the data needs to come from our military assets, sensors, and collaborations with tech companies. Military commanders need to know how to use data as a military asset. I've heard this firsthand many times from my conversations with military personnel, including most recently from Lieutenant General Richard R. Kaufman, Deputy Commanding General for United States Army Futures Command. Second, despite being home to the leading technology companies at the forefront of artificial intelligence, the US tech industry has largely shied away from taking on government contracts. Somewhere along the line, tech leaders decided that working with the government was taboo. As a technologist, I'm often asked how I'm bettering this world. This is how I'm improving the future of our world, by helping my country succeed and providing the best tools and technology to ensure that the United States government can defend its citizens, allies, and partners.
The Ukraine war has demonstrated that the nature of war has changed. Through AI overmatch, Ukraine is challenging an adversary with far superior numbers of troops and weapons. Before the Ukraine war, Russia had spent an estimated 65 billion US dollars on its military expenditures, whereas Ukraine only spent about $6 billion. It's estimated that Russia had over 900,000 military troops and 1,300 aircraft, whereas Ukraine only had 200,000 military troops and 130 aircraft. Technologies such as drones, AI-based targeting and image intelligence, and Javelin missiles have enabled a shocking defense of Ukraine. AI is proving invaluable for defending Ukrainian cities and infrastructure against missile and drone bombardment. At scale, we're using our novel machine learning algorithm for. Olha para vocês verem o tanto que é interessante. O que ele fez foi pegar dados informativos de mapa e treinar uma IA convolucional com essas imagens para entender as mudanças em tempo real, o que está acontecendo naquele mapa. Então, se, por exemplo, se tiver alguma mudança, se tiver alguma estrutura destruída, que igual que está em vermelho aqui, ó, né? Que aí que provavelmente foi aqui destruído essa casa, esse local. Então, isso é de suma importância para você entender o que está acontecendo ali na guerra. Então, imagine você prever também quando as tropas inimigas estão avançando. Então, ele foi muito inteligente. E mais uma vez, ele só fez isso, ele só ajudou o governo dos Estados Unidos porque ele criou uma empresa que pega no cerne ali da IA, que é fazer o tratamento dos dados. A IA nada mais é que os dados curados, que um dado bem tratado. Vamos seguir aqui. Battle damage assessment in key areas affected by the war. We've rapidly analyzed over 2,000 square kilometers and have identified over 370,000 structures, including thousands not previously identified by other open source datasets. We focused on Kiev, Kharkiv, and Dnipro, and provided our data directly in a publicly accessible dataset to the broader AI community. One of the key problems we're solving is using AI to analyze massive amounts of imagery and detect objects because humans just can't keep up. We've received an overwhelming response from our free AI-ready dataset and have provided it directly to the United States and NATO allies. And it's been downloaded over 2,000 times by AI companies, researchers, developers, and GIS practitioners. AI can also be used for change detection. Simply put, algorithms can constantly monitor imagery and notify a human to investigate further if there's a change or a movement. E o que ele falou aqui foi exatamente o que eu disse. Você pode se prever em tempo real se teve alguma mudança em relação àquela imagem. Então, se você está olhando um campo ali, então vamos dizer aqui que você tem que você tem as tropas da Ucrânia de cá e as tropas da Rússia de cá. Se elas tiverem algum movimento, as duas, e você está ali fazendo esse monitoramento em tempo real, você é avisado de forma instantânea. Então, imagine isso para para um aliado da guerra. Isso é uma informação que só é feita graças a IA, né? Ali um ser humano ele não é capaz de prever isso com tamanha eficácia, né? Então, a IA ela veio para ficar, ela está modificando o jeito que a gente vê o mundo, já está modificando o jeito que o pessoal se guerreia, né? Então, é de suma importância saber como ela é criada, que os dados é de suma importância para a criação delas. Então é isso, pessoal. Vamos continuar vendo aqui. It's clear that AI is increasingly powering warfare. And based on the rate of progress in the AI field, I predict that in 10 years, it will be the dominant force. Disinformation and misinformation are already huge problems. And this technology is only going to make it worse. Tools like ChatGPT have enabled AI to generate imagery, text, audio, video, code, and even reason.
These tools can generate realistic looking and realistic sounding content, which on top of Vocês lembram que é o que eu disse no começo do vídeo em relação a assim, gerar vídeos para se para alimentar os deepfake? Então é exatamente isso. É o que ele está falando aqui. bot-run social media accounts will make it nearly impossible to identify disinformation and misinformation online. Bad actors can use these tools to supercharge misinformation and propagate falsehoods. China already uses disinformation campaigns and social media manipulations heavily in Taiwan, particularly during elections. Or take Russia's propaganda machine, which in the wake of Russia's invasion of Ukraine created a deep Assim, pessoal, esse vídeo aqui ele foi divulgado, né? Ele criou assim, igual eu disse, assim, eu dei um exemplo, mas é exatamente o que eles fizeram, né? O que eles fizeram? Eles colocaram o presidente da Ucrânia, o Zelensky, para falar uma informação falsa. Aqui dá para vocês verem que é uma imagem falsa. Assim, esse vídeo foi feito há muito tempo atrás. Hoje, por exemplo, essas ferramentas como a Sora, por exemplo, ela faz vídeos muito melhor que isso. Se na época isso já gerou assim, desinformação, imagina hoje, que a gente não consegue ali, se você não tiver um entendimento, consegue ali comparar o que que é real ou não. E esse deepfake, ele se causou extremo rebuliço na época. fake of Ukrainian President Zelensky calling for Ukrainian troops to surrender. This deepfake was easy to spot, but the next one may not be. This also takes place within our borders, from social media algorithm manipulation to advertising microtargeting and geofencing to deepfakes of politicians and bot-run social media accounts. The United States is not excused from exacerbating disinformation and misinformation. These tools are universally accessible at low or no cost, meaning they can be employed by anyone anywhere to undermine the sanctity of democracy globally. However, all hope is not lost. If we properly invest into data infrastructure and data preparation, all of this can be avoided. Deterrence is nothing new to military thinking. As we saw in World War II with the atomic bomb, it was a primary factor in deterring foreign adversaries from going to nuclear war for more than 6 decades, because the stakes of going to war with such a technology were simply too high. We're likely to see a new calculus emerge with AI. It's uncharted territory, and nobody knows what it'll look like or the toll it will take. How do we know if our AI is better than our adversaries? We won't. But one thing is clear. AI can only be as powerful as the underlying data that is used to fuel its algorithms. É exatamente isso, pessoal. Volto a dizer, viu o que ele falou ali? Que independente da inteligência artificial, independente do que você for criar, temos que focar nos dados. A inteligência artificial ela só existe porque os dados eles estão limpos e organizados para ela entender. Se não tiver esses dados, esquece, não vai ter uma inteligência artificial ali 100% eficaz. Por isso que toda a organização ela tem que focar ali primeiramente em fazer o tratamento dos seus dados, fazer a normalização dos seus dados antes de assim, treinar de fato a sua inteligência artificial, né? Então todos esses ciclos que eu falei ali, treinar, normalizar, fazer ali o tratamento dos dados, fazem parte de um termo que chama governança, né? Então nós temos que entender que para ter uma inteligência artificial eficaz, o tratamento aqui dos seus dados, que é a sua mente, que eu vou inserir nessa IA, tem que ser feito, independente de qual inteligência artificial que você vai criar. Vai ser uma convolucional, você vai fazer um fine tuning de um modelo aí para ser usado como atendente. Independente de qual modelo seja, você tem que ter esse tratamento de dados. É crucial. É ali o momento zero de qualquer criação de uma IA. Data will be a new kind of ammunition in the era of AI warfare. Os dados, eles são
o novo petróleo do século XXI. Então, vocês viram que ele disse que é uma munição para IA, né? Então, é exatamente isso. Os dados são o novo petróleo do século XXI. Não apenas dados brutos, mas dados estruturados. In the tech industry, we often talk about missions. They're often frivolous. Do they really change the world or save lives? This mission, on the other hand, really matters. The AI war will define the future of our world and has the potential to shift the balance of diplomatic power. It's clear that digital warfare is not some dystopian reality tucked away in a faraway future. It is taking place in the here and now. We cannot sit by the sidelines and watch the rise of an authoritarian regime. It is in moments like this that technologists can either rise to the challenge or stand idle. I encourage my fellow technologists to understand the austerity and severity of our times and commit themselves to supporting national security. While I find it shocking that most American AI companies have chosen not to support national security, I do hope others join us. We must fight for the world we want to live in. It's never mattered more. Thank you. Bom, pessoal, é isso. Eu quis mostrar para vocês o vídeo dele, que hoje ele é a mente mais renomada em relação à inteligência artificial, né? Tudo que ele criou, que ele vem criando. Ele fez parceria aí atualmente com a Meta, onde ele vai ajudar a criar ali a superinteligência, porque a Meta ele está bem atrás em relação a isso, concorrentes o OpenAI, é, o próprio ali o próprio Grok, né, que também a gente já conhece, o próprio Deep. Então, e a Meta está bem atrás em relação a isso. Então, ela assim como ela como não é boba nem nada, ela vai contratar a pessoa mais proeminente em relação à inteligência artificial, em relação ao tratamento de dados, que, que é o Alexander Wong. Ela comprou ali 49% da Scale aí por bilhões, né? E é isso, pessoal. Então eu quis trazer esse conteúdo para vocês para se demonstrar novamente a importância de fazer a importância dos dados e de fazer de fazer o tratamento dos dados adequadamente antes de aí treinar qualquer IA, beleza? Então aquele forte abraço e até a próxima.